estou particularmente pessimista sobre o que vai acontecer durante este ano e o que vai acontecer no próximo, porque nós estamos, como há pouco tentei ilustrar, numa situação em que se agravaram todos os fatores de risco sobre o desenvolvimento da economia portuguesa. E a grande questão é se a política orçamental e a condução da política económica, nas poucas margens que pode ter, primeiro se explora junto dos nossos parceiros todas as margens, e eu julgo que não está a explorar, e depois se tem... Em termos de renegociação com a Troika. Vou falar nomeadamente, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Eu volto a referir o número. Nós tínhamos uma perspectiva de em 2016 a economia ser superior a 2010. Isto foi a perspectiva há um ano. Neste momento é 4% abaixo. A Europa entrou em recessão e nós dizemos que é tudo igual e duplicamos a dose de austeridade e ninguém tira nenhuma consequência. O Fundo Monetário Internacional faz a análise sobre os multiplicadores orçamentais, diz que afinal se enganou, coisa que nós já tínhamos talvez percebido aqui um pouco na pele, que aquilo não estava bem como devia estar, e não se tira consequência nenhuma. A consequência que se diz é, sigamos em força, mas agora vamos ter que estar todos de acordo com a estratégia porque é única. E quando a dívida continua a aumentar. Não, isto tem obviamente de ser avaliado, e tem que ser avaliado na posição de Portugal, que é um país com prestígio, membro da União Europeia, cumpridor das suas responsabilidades internacionais e que tem, num diálogo de igual para igual, de tentar, primeiro, consensualizar a base de uma estratégia de ajustamento que a que está a ser seguida, na minha opinião, não vai levar a nenhum resultado. Quem me dera estar enganado, porque na medida em que o Governo escolhe esta e ainda tem o poder nas mãos, vai a conduzir. Quem me dera a mim que eu estivesse enganado e que o país fosse bem sucedido com esta estratégia, mas devíamos estabilizar bases diferentes e, a partir daí, ter a capacidade para negociar na União Europeia e nas instâncias internacionais isso. Se me pergunta se eu acho que o país pode fazer isso, pode, tem capacidade para isso e tem um histórico que nos permitiria, julgo eu, aspirar a ter bons resultados. Agora, não podemos ter a expectativa é que venham outros tirar as conclusões por nós e dizer o que é melhor para nós e escolher o nosso caminho. E permita-me só que diga, para irmos talvez aqui um ponto... Eu acho, há vários pontos da análise do nosso processo de ajustamento que, na minha opinião, devem ser mudados. Isto daria um programa todo sobre esse assunto e estarei disponível, se quiserem cá, venha falar sobre isso, com várias ideias sobre essa renegociação conjunta. Mas há aqui um ponto que eu gostaria talvez de voltarmos aqui ao nosso tema de hoje, que é a questão do consenso político e como eu acho que este tipo de documento, este tipo de iniciativa do Governo só é prejudicial e só danifica essas possibilidades de consenso. Porque o que nós aqui temos é, e permita-me aqui a discordância, isto não é um documento feito por iniciativa da FMI, isto é fundamentalmente um documento feito sob orientação do Governo. Eu fui membro do Governo durante vários anos, conheço a relação com o Fundo Monetário Internacional, feita ao abrigo do artigo 4º, não é um documento desta natureza que nós temos pela frente. Mas deixe-me só... Nós sabemos que este Governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro, não foi, e usando ali uma expressão que o engenheiro usou há pouco, não tem sido muito elegante na forma como tem tratado o PS. Mas isto tem dado um tremendo jeito em termos políticos ao Partido Socialista, algum afastamento do compromisso. Mas eu admito isso que sim, mas eu tenho uma grande vantagem neste fato. Eu não sou nem membro da direção do Partido Socialista, nem estou aqui em representação do Partido Socialista. Eu só estou a discutir. Se vamos falar da importância do acordo... Mas podemos ter esse debate, mas eu não sou um bom comentador. Não, eu não sou um bom comentador. Não, eu acima de tudo o que me preocupa é isto, dizer, este tipo de estratégia, este tipo de documento vai ajudar ou não vai ajudar o país a resolver os problemas que tem? Eu acho que não vai ajudar nada, só agrava. E digo-lhe só porque é que agrava. Primeiro, este documento que nós aqui temos, que é um documento fundamentalmente do Governo, não é um documento do Fundo Monetário, é feito por técnicos do Fundo Monetário sob orientação do Governo, é acima de tudo um documento de natureza ideológica. Ideológica que é o que aqui está plasmado. E é depois um documento nessa orientação ideológica tecnicamente incompetente. Eu julgo que o próprio Fundo Monetário Internacional tem que ser questionado. Eu conheço centenas de relatórios do Fundo Monetário Internacional e nunca vi nada como isto. Por causa vi muitas coisas. Das comparações com o ano de 2010. Eu posso já dizer várias coisas. Eu já vi centenas de relatórios, já participei em dezenas de reuniões com missões da FMI que fazem relatórios, nunca vi nada assim. E discordo de muitas coisas que escreveram em relatórios, concordo com outras, posso discordar, mas nunca vi nada como isto. Aqui a Manuel Arcanjo já começou. Há aqui vários pontos, eu só gostava de ir aos fundamentais. O primeiro é a própria escolha dos temas. Nós estamos a falar de 50% da despesa. Eu vou só lembrar áreas que não são tocadas. Não são tocados os juros. Não são tocados o setor empresarial do Estado, não são tocadas as despesas de investimento ou parcerias público-privadas. Eu pergunto, porquê? Porquê é que é tocado o fundamental do Estado Social? Ponto de interrogação. Mas essa parte, fazem parte, mas não é tocada. Qual é a sua resposta para essa... Obviamente isto corresponde a uma orientação que é pedida. Corresponde a uma orientação que é pedida. E esta orientação não é de uma análise sequer técnica. Eu já disse a minha opinião sobre o exercício dos 4.000, estou agora a discutir dentro do exercício. E por isso, isto corresponde a um pedido que é feito de natureza ideológica que o estudo depois desenvolve. E, como lhe digo, eu julgo que o próprio Fundo Monetário tem de ser questionado como é que dá chancela a um documento desta natureza. Porque isto é
Isto é demasiado, diria eu, fora até do que é a competência do Fundo Monetário Internacional para algo desta natureza. O segundo ponto só para referir, que é a abertura que faz. Que é dizer, bem, está demonstrado que Estados grandes, Estados de maior dimensão, têm menor crescimento que Estados de pequena dimensão. Que é uma falsidade completa. Não há nenhuma evidência empírica nesse sentido. Nós temos casos extremos. Nós temos casos de Estados nórdicos que têm Estados muito maiores do que o nosso, que têm altas taxas de crescimento. Temos casos de Estados inexistentes com baixíssimas taxas de crescimento. Temos para todos os gostos e feitios. Tudo depende da realidade institucional, cultural, histórica, económica, nos vários espaços geográficos onde se coloca. E nós precisamos ter uma noção sobre Portugal. Portugal tem um Estado exatamente a dimensão do que têm os países desenvolvidos do modelo central europeu. Nós não temos um Estado maior que a Alemanha. Nós não temos um Estado maior que a Inglaterra. Eu posso correr aqui todas as estatísticas que estão demonstradas sobre todos os Estados a nível do Eurostat. Eu dou-lhe um exemplo. Possamos comparar desses exemplos que acabou de dar. Não, temos dificuldades conjunturais extremamente grandes e, fundamentalmente, também seria outro programa, que se revelaram a partir do momento da nossa adesão ao euro, onde começam as nossas dificuldades de crescimento muito grandes, e podemos depois ir lá. E estamos hoje numa situação de, diria eu, duas crises que nós apanhamos, que uma conjuntura de 10 anos particularmente complexa, nesse processo de adesão ao euro, depois do processo de adesão ao euro, e duas crises que, de facto, destruíram muito do que é a nossa base fiscal capaz de sustentar o Estado que temos. Mas nós não podemos confundir, e no caminho fizemos um conjunto impressionante de reformas para assegurar a sustentabilidade do nosso Estado, que muitos outros países nem sequer fizeram. E falo do que são os países mais avançados. Mas deixe-me, Ana, só dizer onde é que este documento também é um documento prejudicial e inútil ao debate político e ao consenso que é necessário no nosso país. Porque quando começa a correr as áreas, os pressupostos que faz sobre as áreas e sobre como funcionam são falsidades completas. A primeira das quais é sobre a área da proteção social, talvez a área mais importante, em que, no fundo, eu gostaria até talvez de citar, que às vezes até é surpreendente quando uma pessoa lê, tem que ler 10 vezes para ter a mesma noção que isto, para se acreditar que isto aqui está escrito. Então diz o seguinte: o Estado Social em Portugal, o sistema de proteção social, serve para reforçar o gap entre ricos e pobres. Serve para reforçar as desigualdades entre ricos e pobres. E a partir daqui, o FMI discorre, os técnicos discorrem sobre um conjunto de análises que são profundamente falsas. O Estado Social em Portugal o que faz é reduzir significativamente as desigualdades em todos os títulos, seja no sistema de educação, seja no sistema de saúde, seja muitíssimo, como o FMI reconhece ali num anexo, relativamente a toda a área das prestações não contributivas, mas seja também relativamente ao próprio sistema de pensões. Depois vem o Primeiro-Ministro citando um dos quadros do estudo e diz, bem, mas os 20% mais ricos recebem 30% das transferências sociais e os 20% mais pobres recebem menos. E a pergunta é, mas o Primeiro-Ministro esqueceu-se que temos um sistema de pensões em Portugal que é um sistema contributivo. Mas defende o Primeiro-Ministro um sistema que o Partido Comunista Português não defende, que era toda a gente receber pensões por igual, isto é, nós contribuirmos em função dos nossos salários, que são muito diferenciados à cabeça, pelas grandes diferenças de níveis de qualificação, mas depois, no fim, receberia tudo pensões iguais. Mas é isso que ele quer dizer. A área da proteção social toda é de uma enormíssima... Mas deixa-me só fazer um comentário, exatamente para aquilo que está a referir, e que Portugal tem uma lógica nestes sistemas idêntica à esmagadora maioria dos países europeus nos quais se inspirou. A França, o Luxemburgo, algo menos os nórdicos ou o Reino Unido. É que eu comecei por dizer que a crítica não é só ao nosso Estado Social, porque no fundo acaba por arrasto fazer uma crítica ao modelo social europeu. Manuel Ramos, essa é um ponto central do debate. Nós queremos fazer uma revolução ideológica e o Governo tem todo o direito de a fazer. Está eleito para isso, desde que se mandate para isso. Eu acho que ele não está mandatado, mas farão como entender, ou nós queremos resolver a crise que estamos confrontados. É que essa é que é a questão. É que uma coisa é mudar de modelo social. E quem quiser, apresenta o seu modelo social, vai a votos, se o povo votar, a democracia permite-o fazer. Outra coisa é fazer aquilo que eu acho que a prudência teria aconselhado na conjuntura que fazemos, que é, vamos cumprir, vamos assegurar uma trajetória de recuperação e de saída da crise económica em que estamos confrontados, tendencialmente todos juntos. E o mais juntos possíveis. E quando se opta por uma estratégia de radicalismo ideológico que não tem nenhum fundamento para a resolução do problema com que estamos confrontados, só pode sair a geneira, só pode dar mau resultado. Deixe-me só, se me permite, eu só gostava de dar outro exemplo, porque nós estamos a falar das áreas mais críticas no nosso sistema social. A segunda área que aqui é tratada de forma, e esta aqui conheço as duas, mas talvez esta da educação com outra profundidade,
O discurso que é aqui feito de análise sobre o sistema educativo e sobre as respostas é por simplesmente falso e grotesco. A análise que é feita é o seguinte: o sistema privado financiado com dinheiros públicos tem melhores resultados. Logo, vamos fazer a transferência de verbas para aí. Mas é falso. É falso. Não só não é melhor, como não é mais barato. Porque não se pode analisar. Primeiro, os dados que são utilizados até são truncados, citou os anos errados, não utiliza os melhores resultados. Que é, ninguém pode analisar uma escola sem saber qual é a origem económica dos miúdos que lá estudam. Hoje toda a literatura sobre educação, sobre economia da educação, tem por mais do que adquirido que a origem social, socioeconómica dos miúdos é das variáveis mais importantes na explicação dos seus resultados escolares. Ora, nós sabemos que nas escolas privadas, naturalmente, que a origem social é diferente porque provém de meios com outros recursos. E depois dizemos que os resultados são aqueles. E quando nós vamos analisar custos, dizem aqui, não, as escolas aqui são mais baratas, as escolas privadas, e por isso nós devíamos passar para lá os miúdos, como a Manela Arcanjo dizia bem. Isto também é um sistema, diria, uma ideologia privada também muito particular, não é? Porque é a ideologia privada com financiamento público acoplado, porque se for só no mercado, também o negócio já não é bem interessante. Não é de todo interessante. O próprio documento omite que há estudos do Ministério da Educação, nomeadamente no 2º e 3º ciclo, em que provam que as escolas públicas são mais baratas que as escolas privadas. Mas não está citado sequer. Não está citado. E por isso, tudo isto, a minha ponto fundamental é, assim, isto serve no fundo para quê? Para ajudar a resolver algum problema que estamos? Infelizmente, acho que não. Então eu vou-lhe dar o seguinte exemplo. Redução geral do valor de todas as pensões entre 10% a 20%. É dinheiro mal gasto? É dinheiro mal gasto? Peço desculpa. A redução das pensões acima das mínimas em 15%. É dinheiro mal gasto? Posso responder? Não, é que nós podemos ter... Não, desculpa, agora tenho que dizer aí dois pontos sobre isso. O problema é que essa ideia... O problema é que a ideia... Vamos lá ver. Eu sempre defendi que o acordo fosse cumprido. Sou dos que dentro do Partido Socialista sempre o defenderam. Acho que Portugal, como disse aqui, temos que ter um consenso sobre a nossa estratégia de ajustamento. Agora, não podemos aceitar a ideia de que isto está a correr bem e que nós temos uma estratégia à cabeça. Vamos fazer a dor toda porque isto vai funcionar e livramos do problema. Não é assim que acontece na economia. Não é. E não está a acontecer. Não é.